O título da mensagem dessa noite é: A Igreja é o Reino. A Igreja é o Reino. E já faz alguns finais de semana que nós temos ouvido sobre a necessidade, a importância de que a igreja seja edificada. Né? Já tem alguns finais de semana que nós temos ouvido isso. Então nós cremos que esse é realmente o momento para nós valorizarmos esse assunto. Dar valor a esse assunto. E eu quero já abrir com os irmãos aqui em Mateus 16. Hoje é dia 16, nós vamos abrir em Mateus 16, tá bom? Aqui acontece algo muito bom. Fala assim no versículo 13: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Bom, nesse momento, o Senhor leva eles para os lados de Cesareia de Filipe. E eu quero falar um pouquinho sobre esse lugar, porque dá a impressão que eles estavam num lugar e o Senhor Jesus levou os discípulos para o outro lugar. Mas de que lugar para qual lugar? Nós não estamos aqui vendo um mapa e tendo essa direção de que lugar estavam, para que lugar foram. Levou para os lados de Cesareia de Filipe. Então é justamente, eu quero dar a devida importância para esse lugar, porque o Senhor deu. Então, Cesareia de Filipe, quando eu estava preparando a mensagem, eu falei, puxa, gostaria de desenhar na lousa, como que é, para os irmãos entenderem. Mas da próxima vez eu faço um desenho e ponho lá para o pessoal da projeção. As coisas se modernizaram, não sabe mais de lousa, né? Mas então, irmãos, assim, para questão de situação, aqui, vamos falar assim, aqui nessa parte baixa aqui, ficava Jerusalém, Israel, cidade santa, aqui. Cesareia de Filipe ficava aqui, uma das regiões mais altas do Israel e de Jerusalém ali. E aí, Cesareia de Filipe, estando aqui, o Monte Hermon estava aqui. Então, Cesareia de Filipe ficava nas encostas do Monte Hermon. E por que é Cesareia de Filipe? O que é? É uma cidade, é uma antiga cidade que existe até hoje. E leva esse nome porque Cesareia vem de César. E Filipe é porque o tetrarca do rei Herodes, Filipe, ele fez uma homenagem a Tibério César e colocou Cesareia. E fez uma homenagem a si mesmo, porque ele herdou aquelas terras, Filipe. Aquelas terras eram dele, então ele falou, vou fazer uma homenagem a Tibério César, mas também vou fazer uma a mim mesmo. E colocou Cesareia de Filipe. Então, é por isso leva esse nome. Então, aquele lugar é um lugar diferente daqui de Israel e Jerusalém, muito diferente. É uma parte alta. E ali, o Monte Hermon, como essa cidade ainda tem o privilégio de estar na encosta do Hermon, porque o Monte Hermon, até hoje, ele é mensurado como um monte grisalho, porque no topo do monte tem muita neve, e a neve lá é constante. Então, quando bate o sol,
A neve derrete, corre por canais que banham os córregos, banham os rios, inclusive também serve para alimentar ali o Rio Jordão. Mas não é só a água da neve, também tem a questão do orvalho, né? Davi fez referência ao Monte Hermon, falando do orvalho do Hermon. Por quê? Até hoje há pessoas, eu vi um turista dando esse depoimento, até hoje tem pessoas ali que acampam aos pés do monte e eles falam que chove muito, mas não é chuva, é o orvalho do Hermon. Então tem a água da neve que derrete, tem também a água do orvalho, que banham os rios, córregos ali, inclusive também serve para alimentar ali o Rio Jordão, que é a principal fonte de água dali, é o Rio Jordão. E então esse é o Monte Hermon, é Cesareia de Filipe, fica tudo ali, naquela região. E o Monte Hermon também foi onde o Senhor Jesus foi transfigurado, né? Mas isso ainda não havia acontecido. Primeiro, o Senhor levou os discípulos ali. Por quê? Tirou daquele ambiente. Bom, se a gente for olhar os dois ambientes, há muita diferença. Aonde corre água, muita água, há uma vegetação. É um lugar bonito. Tem muita vegetação ali, né? E, o pessoal pondo o mapa, que bonito. Então, ali naquela região de Cesareia de Filipe tem muita água. Então tem muita vegetação, é um ambiente úmido, um ambiente gostoso. Diferente de Jerusalém, fisicamente falando, um ambiente seco. Espiritualmente falando, um ambiente carregado pela antiga religião judaica, carregado pelas tradições judaicas. Então, como o Senhor precisava revelar algo muito especial, levou eles para Cesareia de Filipe. E ali aconteceu algo, né? Fala assim. Vou ler de novo. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um desses profetas. E aí, o Senhor Jesus pergunta: mas e vocês? E vocês? Tá, estão falando isso ao meu respeito. Eu sou profeta. Tá bom. Foi para isso que eu trouxe vocês aqui para esse lugar especial. Para revelar algo especial. Precisava de um lugar separado e especial. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Irmãos, essa revelação, ele continuaria sendo um profeta hoje. Então, olha a importância. E aqui, ele quer revelar duas coisas. Primeiro, ele quer revelar a si mesmo. E segundo, ele quer revelar o quê? A sua igreja. Ele quer mostrar para os discípulos: vocês precisam saber quem eu sou, para vocês poderem valorizar o que a igreja é. Porque a igreja, ela sem a revelação de quem Cristo é e sem a revelação do que a igreja é, o reino de Deus perde a sua vitalidade, perde a sua função. Então, ele fala: o que vocês dizem que eu sou? E aí, eu acredito que num determinado momento aqui, os discípulos, um dos discípulos, estavam prontos para dizer: olha, Senhor, nós batemos um papo aqui entre nós, e realmente, assim, nós não queremos dizer que o Senhor é profeta, mas o Senhor é um profeta mais especial. Eu acredito, assim, na minha comunhão com o Senhor, eu pensei que
um discípulo pudesse falar algo assim para o Senhor. Senhor Jesus, olha, você não é um profeta igual a esses, mas um profeta diferente. Mas não deu tempo. Graças a Deus. Não deu tempo. Não deu tempo porque em algum momento, irmãos, em algum momento, olha a importância. Enquanto eu estiver falando, vai vendo a importância das coisas. Em algum momento, Pedro, ele abre o espírito, que talvez nem soubesse que tinha, ele abre o espírito e o Pai acha um caminho e tu és, o que ele fala aqui? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso chama ou não chama a atenção do Senhor? Então, talvez 12 aqui, né? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, só aqui tem 10, devia ter 12, assim, ó. E aí talvez o Senhor, e vocês? Vocês dizem que eu sou? De repente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus, né? Uau! Pedro, né? O que ele fala aqui? Né? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que estás no céu. Olha isso, irmãos, que revelação. Talvez ainda você não esteja tocando na grandeza dessa revelação, mas você vai tocar. Vai dar tempo para tocar ainda. Então aquilo chama a atenção, irmãos, prestem atenção que na Bíblia, tudo que chama a atenção de Jesus, nós devemos fazer. Quando você está num momento em que as coisas precisam fluir e não fluem, o que você faz, geralmente? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Não é isso? Mas outro falar que chama a atenção, a presença do Senhor, é confessar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Isso chama a atenção de Jesus. Você pode começar a falar isso no seu momento em que você estiver sozinho, querendo alguém para conversar, você pode começar a comunhão dessa forma. Senhor, eu não sou nada, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa foi uma grandiosa revelação. Então, irmãos, olha só, é importante isso porque o conteúdo e a essência do reino dos céus, onde eu falei reino de Deus, não é reino de Deus, desculpa, é reino dos céus. O reino de Deus é outra coisa. Vai dar uma outra explicação, é reino dos céus. Então, o conteúdo e a essência do reino dos céus depende de quem? De Cristo e da igreja. O reino dos céus, com seu conteúdo e essência, depende de Cristo e da igreja. Amém. Então, está revelado quem é o Cristo. Não está? Revelado. Agora vai revelar a igreja. Esse era o momento de Pedro falar, né? Teve algum momento que não era o momento dele falar, mas esse era o momento dele falar. E ele falou, né? Por meio do Deus Pai, mas falou. E no versículo 18, fala assim, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, no grego, é Petros, que é pedra. E sobre essa pedra, que é Petras, no grego é Petras, que quer dizer rocha. Eu não sei se a versão está escrito rocha. Está escrito rocha aí? Eu não enxergo lá. Está escrito pedra. Sim, tá, tudo bem. Mas como isso foi escrito no grego, a primeira, o Pedro é Petros, que é pedra para obra. E ali, sobre essa pedra, é Petra, que é rocha. Eu acredito
Não sei. Eu acredito que quando o Senhor falou sobre essa pedra, eu acho que ele se dirigiu assim. E essa rocha, eu acho que Jesus fez isso. Aleluia. Pedro, você, presta atenção, Pedro. Eu estou revelando algo aqui. Você é pedra. Sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. E o que mais que ele falou? E as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, por isso a importância da igreja ser edificada. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, o grande enfoque aqui é que, Pedro, eu vou fazer de você e das pessoas que vierem a mim, eu vou fazer dessas pessoas um material, porque são pedras, e eu vou fazer um material para a edificação da minha igreja. Então, a revelação aqui agora está completa. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, bom, vamos abrir aqui em Efésios agora. Efésios capítulo 2. Espero que dê tempo eu falar tudo. Nossos hinos estavam tão gostosos de cantar, né? Que a gente se empolgou, né? Isso foi bom. Efésios 2, versículo 20, versículo 20. Fala assim: sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa pedra angular é a pedra de esquina, é a pedra de arremate, é a pedra de unificação, no qual todo o edifício, sendo bem ajustado, está o quê? Crescendo para ser um templo santo no Senhor, no qual vós também estáis sendo juntamente edificados para ser habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, a única maneira de haver um ajuntamento de pedra para que a igreja seja edificada, cada pedra diferente da outra, para que a igreja se expanda, cresça e Cristo ache descanso nesse lugar, é por meio do Espírito. O irmão Dong sempre teve o grande cuidado de falar para nós: negar a vida da alma e exercitar o Espírito. Negar a vida da alma, exercitar o Espírito. Por que será? Uma pessoa com tanto viver, com tanta experiência, com tanto conhecimento, com tanta bagagem, sabendo o que dá certo, o que não dá certo, sabendo o que já fez e não foi bom, sabendo de tudo. 90 e poucos anos. Por que insistindo nisso? Porque é o que dá certo. Porque é o que edifica dessa forma. Não está aqui? Olha só. No qual todo... Olha, primeiro fala assim, ó. Jesus, que é a pedra que unifica, no qual todo edifício, sendo bem ajustado, está crescendo. Está falando com a gente aqui, ó. Crescendo. Para ser um templo santo. Templo santo. Aí vem a explicação aqui. No qual vós também estáis sendo. Vós, olha aqui, agora a palavra é para nós. Vós também estáis sendo juntamente edificados. Estão crescendo para a habitação de Deus no Espírito. Então aqui, irmãos, está chamando eu e você de templo. Deus não precisa de um negócio gigante para pagar. O que Ele quer
é templo. E sabe aonde ele vai no templo? No santuário. E aonde é o santuário? É o Espírito. Deus, quando vem no templo, Ele quer o santuário. Ele quer o seu Espírito. Porque no seu Espírito, Ele consegue ter total controle sobre você. E aí há facilidade para o crescimento, para a edificação. Mas sai você do Espírito e passa a fazer o que você gosta e quer e acha que é bom. Isso tem a ver com a igreja? Isso dá edificação para a igreja? Isso traz edificação para a igreja? Não traz, irmãos. Já falamos que a igreja lá em Gênesis, ela é tipificada por Eva. Porque Eva não foi feita do pó, foi feita do osso. É um outro material que tipifica a igreja. A igreja não pode ser edificada com nada que é meu, do meu eu, porque é pó e não combina, não dá ligação. Precisa ser no Espírito, irmãos. Você é um templo e o seu Espírito é o santuário onde Deus quer habitar, governar, mandar. O que eu tenho que fazer? Obedecer e sujeitar, querer, valorizar. Vamos continuar. Vamos continuar. Bom, agora vamos dar um pulinho lá em 1 Pedro. Foi que nem o irmão Romildo falou. Talvez não sejam essas palavras que você queira ouvir, mas no final vai servir para a gente ganhar algo lá na frente. Vai ou não vai? Ganhar algo lá na frente. Que às vezes eu desprezo e não valorizo. Então vamos lá para 1 Pedro capítulo 2. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo. 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro, vamos ler o 1. Vamos ler o 1, isso. Vamos ler o 1. Fala assim, olha. Se não quiser por projeção, não tem problema. A minha Bíblia está numa outra versão. Fala assim, ó. Despojando-vos, portanto, de toda malícia e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Opa! Maledicência. 5 coisas aqui, ó. Malícia, dolo, inveja e toda sorte de maledicência. Maledicência, irmãos, é falar mal dos outros. Falar mal dos outros. Isso é algo muito perigoso. Não tem nada a ver com a edificação. Por quê? Porque o que Deus fala ao seu respeito? O que Deus fala ao seu respeito? Irmãos, você e eu às vezes não temos noção do quanto Deus nos ama, e o quanto Ele nos valoriza, o quanto Ele quer nos levantar, o quanto Ele está querendo sacoalhar nossa poeira e falar, vai, avança, eu conto com você, você é especial para mim. Deus tem essas coisas todo dia para falar para a gente, da gente. Quem somos nós para falar mal de um irmão? Com que liberdade eu posso falar mal do irmão? Desconstruir aquilo que Jesus tanto empenha para construir. E aí um falar maldoso destrói, divide, quebra relacionamento, atrapalha a comunhão. Irmãos, isso não tem nada a ver com a igreja que Deus está querendo formar. Esse ponto aqui, eu
eu fiquei muito tocado. Por isso ele fala aqui no versículo 2, olha, o que nós temos que fazer não é falar mal de ninguém, não é ser hipócrita, não é ficar com malícia. Não, mas o que nós temos que fazer é desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha, o que vocês precisam ter é aquele mesmo desejo que a criança tem quando nasce. Eu tenho essa imagem do meu filho, eu amo esse versículo. Gente do céu, ele parecia que ia devorar, agir de tanta fome, de tanta vontade de sugar o leite, e só saía, que saía mesmo? Colostro, aquilo lá não matava a fome e ele querendo mais. Mas que desejo ardente pelo leite. Irmão, sabe o que falta para nós? Desejar mais. Desejar mais estar mais perto. Desvalorizar mais a reunião. Esforce, porque no final vai valer a pena. Já está valendo. E aí, no versículo 3, se é que já provaste que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom, irmão? Fala para o seu irmão do lado. Você já provou que o Senhor é bom? Fala para ele, o Senhor é bom. Fala com certeza, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. E aí no versículo 4 fala, aproximando-vos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Irmãos, essa pedra viva é Cristo. Ela foi rejeitada por alguns, mas para nós, eleita e preciosa. E também vós mesmos, olha o título que Pedro, nem parece que foi Pedro que escreveu isso aqui, né? Olha o título que Pedro dá, e vós mesmos como pedras vivas. Quem é a pedra viva? Cristo é a pedra viva, mas está falando que você é pedra viva. Ô Mildo, você é pedra viva, viu Paulo? Irmãos, vocês são pedras vivas, é isso que Deus fala ao seu respeito. O que está falando aqui, Jesus é pedra viva, e você também é pedra viva. Por quê? Porque está havendo o quê? Porque nós recebemos essa vida, estamos sendo regenerados, estamos sendo transformados para ser igual a quem? A Cristo. Mas eu preciso confiar mais nesse processo. Só porque você às vezes faz alguma bobagem, é porque o processo não está acontecendo? Será que é isso? Quem aqui faz alguma bobagem? As duas, né, Paulo? Acho que eu ganho de todos, de tanta bobagem, mas eu tenho que confiar no processo. É uma bobagem, é um arrependimento. É uma bobagem, é um perdão. Mas eu continuo, não posso parar. Hoje eu estou falando isso para vocês, mas amanhã alguém pode ter que vir falar para mim. Não é verdade? Então, irmãos, olha só, também vós, como pedras vivas, estáis sendo edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de... Olha aí, irmãos, tudo o que é feito, seja a edificação, né? Seja a edificação da casa, seja o trabalho santo, do sacerdócio santo, seja o sacrifício, que isso, irmão, seja aceitável a Deus por meio de Jesus. Tudo o que é feito na igreja não pode ser feito pelo que eu acho que é bom. Precisa ser feito em Jesus, para que haja aceite do Pai. Vamos continuar. Pois na Escritura, versículo 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que
e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Você está vendo o convite que um dia Jesus fez para você? Jesus te convidou. Em algum momento convidou você e você falou: sim, Senhor, eu vou, eu quero, eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. E agora são essas coisas, são essas promessas que o Senhor está nos dando. De modo algum você será envergonhado. Se você se propuser a me seguir, a fazer a edificação por meio de mim, você não vai ser envergonhado. A honra em fazer as coisas no Senhor. Versículo 7. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Olha, irmãos, agora aqui pegou, né? Por quê? Alguns foram destinados para tropeçar na pedra, e outros foram destinados para que a pedra caísse sobre eles. Uns tropeçam na pedra, outra pedra cai. E você? E você? Você está aqui, sendo um membro do corpo de Cristo, fazendo parte da igreja, do qual Deus vê com prazer, vê como algo especial. Por isso que falta para a gente é dar mais valor. Precisamos valorizar mais. Desculpa falar isso, mas é para mim que eu falo também. Olha o valor que Deus dá. Porque aqui, ó, Mateus 21, 44. Mateus 21, 44. Deixa eu abrir aqui. Abriu aí? Ó, todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui tem dois significados. Aquele que cair sobre a pedra ficará em pedaço. Isso está falando com a nação, com os da nação de Israel que não creram no Senhor. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esse é com relação aos gentios que não creram no Senhor. A primeira parte ficará em pedaço, povo de Israel, que não creram. A segunda parte, gentios, que não creram. E você? Olha onde você está agora. Aleluia. Fala a verdade. Você queria ser esse destinado aqui? O que nós lemos no versículo 8? Para os que também foram destinados. Destinado a quê? Destruição. Irmão, você está sentado aqui essa noite, fazendo parte da igreja, sendo membro do corpo de Cristo. Nós que cremos é a preciosidade. É a preciosidade. É para dar o devido valor ou não? Falando da igreja, você é membro. Dá para ficar falando mal dos outros? Deus te chamando de precioso e você difamando alguém? Não, irmãos, não. Ó, chega, não dá.
Jesus querendo construir, e nós puxando, derrubando as pedras, Jesus encaixando as pedras e a gente batendo nas pedras. Não. Graças a Deus, nós estamos aqui sentados, ouvindo essa revelação, ouvindo essa palavra, que Jesus é o Cristo, e que nós somos membros da sua igreja. Ele convidou a gente e a gente falou, eu creio. O mais importante, Ele fez um convite para nós. E nós falamos, eu quero, eu te aceito. Logo, esses destinados não somos nós. Não é para ficar feliz? Você imagina, você se vê numa pessoa dessa? O que a pedra não acertar, o que não tropeçar na pedra, a pedra vai cair em cima, irmãos. Ó Senhor. Continuando. No versículo 9. Olha, agora é para realmente você vibrar de alegria. Vós, porém, sois raça eleita. O que é raça eleita? O que é raça eleita? Você é um descendente dele. O fato de você falar, Jesus, tá bom, você fez um convite, eu quero, eu te aceito, tu és o meu Senhor e Salvador. Você passa a ser descendente. Por isso que o final de tudo isso é você ser como Jesus é, em vida e natureza, sem a deidade, mas é ser transformado no que Ele é. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus. Propriedade o quê? Vamos ler junto ali? Exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, todo dia, eu e você, desculpa falar assim, mas todo dia nós temos a obrigação de lembrar, estava caminhando para o fogo, para as trevas, mas Jesus fez um convite. Eu sem muito saber, foi ou não foi? Eu tacava pedra na cruz. Quando foi feito esse convite, cheio de restrição. Sei não, eu vou, mas eu vou assistir de fora essa reunião. Quando eu vi quem era Jesus, eu falei, eu quero. Eu não entendia nada sobre ele. Eu não entendia quem era meu Jesus, eu difamava ele. Eu envergonhava ele. Aí quando eu soube quem ele era, só restou uma coisa para fazer: me jogar nos pés dele. E aí numa comunhão que eu tive essa semana com o irmão, ele falou, você já teve essa experiência? Eu falei, não. Eu falei, eu não tive. Eu não precisei. Porque eu não precisei me esforçar para nada, porque a minha entrega foi tão grande. Eu sou agraciado por Jesus ter me chamado e ter feito o que fez na minha vida, que eu não fiz força para largar as bagunças que eu tinha na minha vida. Eu não fiz força. À medida em que eu dava espaço, ele ia tirando. À medida em que eu falava, entra, ele ia entrando, ia saindo o lixo que estava em mim. Sem fazer esforço, apenas dando espaço, apenas falando, pode tirar, pode tirar, eu quero mais de ti. Ele foi tirando, e a vida foi entrando. Só Jesus pode fazer isso. Jesus, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Graças a Deus, irmãos. Você é um abençoado. Fala para o irmão do seu lado, você é um abençoado. Você é um vitorioso por estar aqui. Você é bem-vindo em estar aqui.
Eu sou mesmo. É verdade. Não mereço, mas sou. Mas agradeço. Então, irmãos, olha, Pedro revelou, Deus falou por meio de Pedro, e Pedro simplesmente deixou o canal aberto. Deus Pai entrou e Pedro lançou aquelas palavras. Mas logo depois, o que ele fez? Quando Cristo revela Ele mesmo como Cristo, ungido, depois Ele revela a sua igreja, o que ele precisava mais fazer? Mais nada. Agora era ver o que ia acontecer para chegar ao caminho da dor. Revelei quem eu sou, não sou mais profeta. Revelei quem é a igreja, são vocês, membros que precisam estar sendo colocados em união, para que haja edificação. Vocês são materiais preciosos. Jesus deixou claro isso. E agora, o que ele precisava fazer? Acho que está aqui. Aqui ó. Desse tempo, depois do versículo 20, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Já tinha revelado quem ele era, já tinha revelado a igreja, agora era só ser morto. O que Pedro fez? De maneira nenhuma. Senhor, morrer? Não. Aí, não era ele, né, falando. Era Satanás. Ele deu caminho para Satanás falar. E logo depois, no Monte Hermon, né? No Monte Hermon, naquele ambiente tão gostoso que estava ali, estava o Senhor Jesus, estavam os profetas, Elias, Moisés. Estava tão gostoso ali. Acho que Pedro, né? Estava tendo uma comunhão com o Lucas, ABC, hoje, e nós ali tivemos comunhão. E aí o Lucas falou, eu acredito que Pedro não entendeu o que estava acontecendo ali, por isso ele queria ficar mais ali. E eu falei, com certeza, nós falaríamos coisa pior. Então Pedro falou, vamos ficar aqui. A gente põe 3 tendas, né? Aí o pai interveio. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele eu vi. Esse era o momento, né? Ganhei muita luz dessa comunhão hoje. Esse era o momento de Pedro ouvir. Não era de falar, era de ouvir. Irmãos, precisamos ter sabedoria. Momento de falar, momento de ouvir. Faz parte da edificação. Mas aqui Pedro, né? Altos e baixos. Mas o que nós lemos aqui? Vamos abrir aqui em Atos 2, só para mim. Não vai dar para eu. Tem tempo? Não tem, né? Atos 2. Vamos ler aqui em Atos 2. Eu vou só ler isso. Atos 2, no versículo 1. Aqui, irmãos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso e violento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que distribuíam, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas diferentes, línguas segundo o Espírito lhes concedia que profetizassem. E depois, num determinado momento, Pedro ergue a voz aqui e fala assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, no versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado sobre o nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Então, no versículo 41, então os que receberam a sua palavra foram batizados, e foram acrescentadas naquele dia cerca de 3.000 almas, e perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Está vendo no que eles perseveravam? No ensinamento. No ensinamento aqui, né, dos apóstolos. E na comunhão também dos apóstolos. Mas essa comunhão aqui, aqui é ensinamento. Então acredito que Pedro e os apóstolos ministravam a sua palavra ali. Mas aqui, isso é um ensinamento. Mas a comunhão é a comunicação entre eles. Né? Eles se comunicavam bem. Partiam o pão e participavam também nas orações. Era um povo fervoroso. E aqui no versículo 43, em cada alma havia o quê? Temor. Irmãos, quando você pensar em falar mal de alguém, e o Senhor tome você de um temor, para não falar, não fala. Seja simples. Não. Às vezes está conversando, né, com a esposa. Ai, aquele irmão é um saco, né? Não é saco não, desculpa, esposa, não é saco não. O irmão é abençoado, né? Não fala. Porque a esposa acha o irmão um doce. Quando você fala que ele é um saco, ele passa a ser saco para a esposa. Não é verdade? Não fala nada. Aquele irmão é uma bênção. Tem suas dificuldades, como eu também tenho as minhas. Mas não fala mal. Hoje está muito geral isso. Eu estou tocando nesse ponto porque além de não edificar, a gente derruba as pedras. E não pode. Não pode, irmãos. E só para ler um último versículo lá em Gálatas, para a gente concluir. Gálatas 5, no versículo... Gálatas 5. Aqui. Olha. 5,16. Fala assim, ó. Digo, porém, andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aqui, irmãos, eu não vou entrar. Eu não vou terminar a reunião falando das obras da carne. Depois vocês leiam. É meio... é desagradável. É desagradável. Então, andai pelo Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando você estiver meio borocochô, esposa, quando você vê o seu marido que não está muito legal, não fica na cabeça dele. Convida ele para fazer uma oração. Mas você... Não! Vem cá. Não, irmãs, vocês são osso. Vocês não são qualquer coisa. Vocês são osso. Tem um pouco mais de sabedoria que nós. E convida o chato do marido, que às vezes empaca, né? Falando de mim, tá bom? Convida ele para uma oração. Bem, isso não está legal, né? Você sabe que se provocar vai dar problema. Vem cá, vamos fazer uma oração. E ora com ele. Sabe o que vocês estão fazendo lá nesse momento? Edificando a igreja. Vem de arrumar problema, vocês estão edificando a igreja. Andai no Espírito. Tudo que refere-se à edificação da igreja, irmãos, tem que ser no Espírito. O seu mestre, o meu mestre, deixou ordens para nós. O nosso mestre, hoje, irmãos, nós estamos vivendo o quê? Bateu, levou. Falou, falo também. Que negócio é esse? O mestre ensinou a fazer isso? Não. Bateu.
Ó, não, vamos ser sinceros, não é fácil. Mas não é bateu, levou. Na igreja, não é bateu, levou. O mestre, sendo filho de Deus, não tomou como usurpação o fato de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Forma de servo. O irmão Romildo tocou num ponto aqui muito. Vocês estão com pressa de ir embora? Não. Olha que ambiente gostoso. O Senhor trouxe você da sua casa para Cesareia de Filipe. Aqui é o Monte Hermon. Aqui é a água que limpa coração, tira pedra, espinho. Para que está com pressa de ir embora? Espera um pouco. Ó, o irmão Romildo falou algo muito precioso hoje aqui. Não são as suas grandes obras, prestei muita atenção nessa frase, que vai levar você a herdar o galardão ou o prêmio que Deus está esperando às portas do reino com esse prêmio para você. Não são as grandes obras que vai levar você às portas do reino, mas é o quê? Ser fiel no pouco. Não queira destaque. Não queira destaque. Não queira ser o maior, porque esses já vão ganhar sua recompensa aqui mesmo. Antes, faça que nem o mestre ensinou. Se humilha, se esvazia. Ah, mas me ofendeu. É, ofende mesmo. A pedra tem ponta, às vezes ofende. Senhor Jesus. Então, irmãos, não é pelo muito fazer, né, Romildo? É ser fiel no pouco. E também, irmãos, sabe, ser maior e ter mais destaque aqui, com a igreja, ter destaque aqui. Irmão, você já está ganhando seu prêmio aqui, tá? Irmãos, o prêmio vai ser dado para os que se dobram, para os que se humilham. Por que fazer isso? Porque foi assim que o mestre falou fazer. Ele, sendo Deus, não tomou isso como eu sou filho de Deus. Falou? Não tem esse relato. Então, irmãos, nosso caminho é fazer o que o mestre pediu para fazer. Tem hora que é difícil, eu sei, mas Pedro errou, não errou? Jesus tinha soprado alguma coisa para ele, nesses tempos de altos e baixos? Jesus havia soprado o Espírito para ele? Não! E depois que soprou? E depois que soprou, quem era Pedro? A sombra curava. Irmãos, somos indesculpáveis. Para terminar, eu acredito, todos aqui sabem que nós iremos comparecer ao tribunal de Deus. Eu acredito, irmãos, que uma pergunta Deus vai fazer para todos, uma única pergunta, para todos. Eu entreguei, eu dei, o único, o excelente, o que eu tinha de melhor, eu entreguei, eu dei. Dei ou não dei? Sim, deu. E o que você fez com o que eu dei? Essa pergunta, eu acredito que vai ser a única pergunta. O que você fez com o que eu te dei? Você está vendo a importância da gente dar valor? O nosso negócio é fazer o que agrada. O que Deus deu. Sabe o que agrada? Isso aqui, ó. Precisa muito? Rodrigo? Olha que ambiente gostoso. Olha aqui. Precisa muito? É isso aqui, ó. Pouco. Né, Romildo? Pouco. Amém, irmãos? Vamos edificar a igreja? Vamos falar bem um dos outros? Aquele irmão é uma bênção, precioso, porque Deus fala isso de você, né? Então é isso, irmãos.
Não sei se dá tempo para compartilhar, mas essa era a porção para essa noite. Tá bom? Jesus é nosso Senhor. Amém.